Em 19 de julho de 1999, um homem com documentos falsos foi detido na beira da Marginal Tietê, em São Paulo. Ele disse ser um fazendeiro rico, tinha um carro de luxo, roupas finas e uma identidade completamente fabricada. Mas havia um detalhe que ele não podia explicar: um pequeno recibo de conserto de óculos de sol, encontrado no lixo de um apartamento alugado em segredo, semanas antes. Esse papel minúsculo custou a liberdade de um dos criminosos mais poderosos da América do Sul, e ele nunca mais saiu da cadeia. O homem era Marcos Williams Herbas Camacho. Para a polícia e para o crime organizado, o nome era outro: Marcola. Marcos nasceu em 25 de janeiro de 1968, no bairro Vila Yolanda, em Osasco, na Grande São Paulo. Filho de um boliviano que assinou a certidão de nascimento e desapareceu, e de uma mãe brasileira que morreu afogada quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Sem pai e sem mãe, Marcos foi criado por uma tia, mas passava a maior parte do tempo nas ruas do centro de São Paulo, especialmente na região da Praça da Sé e da Baixada do Glicério. Foi nas ruas que ele começou a roubar, ainda criança, como batedor de carteira. Nesse período, adquiriu o vício de inalar cola de sapateiro, um hábito comum entre crianças em situação de rua na época. Seus colegas, que chamavam o menino de Marcos Cola, abreviaram o apelido para Marcola. O nome ficou para sempre. Em 31 de janeiro de 1986, 6 dias após completar 18 anos, Marcola foi preso pela primeira vez. A acusação era roubo a uma empresa de segurança privada. Dali em diante, a trajetória foi de crimes cada vez maiores, fugas e retornos ao crime com mais experiência e mais ousadia. Nos anos seguintes, Marcola se tornou especialista em 2 tipos de crime altamente organizados e muito lucrativos: roubo a banco e roubo a carro forte. No final da década de 90, o roubo a banco e ao transporte de valores era a maior preocupação das polícias civil e militar de São Paulo. Os grupos que praticavam esses crimes eram numerosos, armados com fuzis e agiam com brutalidade. Marcola havia se tornado um nome respeitado nesse universo. Ele não era um ladrão improvisado, planejava cada ação com semanas de antecedência, estudava alvos, monitorava funcionários e dividia as tarefas entre os integrantes do grupo com precisão. As condenações foram se acumulando. Processos por homicídio, tráfico de drogas e uma série de assaltos pesavam sobre seu nome, mas Marcola sempre encontrava maneiras de fugir ou de se livrar temporariamente das consequências, até que, em 1998, ele e seu grupo cometeram um crime que ele julgava ser perfeito e que, na verdade, seria o começo do fim de sua vida fora das grades. Em 98, Marcola e sua organização atacaram a empresa Transprev, uma transportadora de valores localizada no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. O ataque foi planejado durante semanas. Antes da ação, Marcos e seus homens identificaram os funcionários da empresa que poderiam ser usados como reféns. Monitoraram as rotinas, estudaram os endereços residenciais e mapearam as famílias de cada um. Semanas antes do ataque, o grupo alugou um apartamento próximo à casa do coordenador de segurança da empresa. Esse imóvel seria o cativeiro. Na noite da ação, os criminosos sequestraram os familiares do coordenador e os levaram até o apartamento alugado. Com a família em poder dos criminosos, o coordenador foi obrigado a entrar na Transprev e, junto com outros seguranças também ameaçados, entregar o dinheiro sem resistência. O grupo fugiu com 15 milhões de reais sem disparar um único tiro. Antes de liberar os reféns, os criminosos fizeram uma limpeza rigorosa no apartamento, para não deixar impressões digitais, cabelos ou qualquer vestígio que pudesse ligar alguém ao crime. O apartamento parecia intocado. Para Marcola, o crime havia sido executado sem falhas. Ele estava errado. O delegado Rui Ferraz Fontes chefiava na época uma equipe de investigação chamada Equipe Apollo, ligada ao DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo. O delegado tinha mais de 40 anos de carreira na Polícia Civil Paulista, com passagem por quase todos os departamentos, e havia passado 15 anos especializado na delegacia de roubo a bancos. Ele conhecia o perfil desse tipo de criminoso como ninguém. Ao investigar o crime na Transprev, a equipe do delegado Rui vasculhou o apartamento usado como cativeiro com atenção minuciosa. No lixo, entre restos descartados que pareciam insignificantes, os investigadores encontraram um recibo de conserto de óculos de sol, um papel pequeno, amassado, que qualquer pessoa teria ignorado, mas o delegado Rui reconheceu nele um fio solto. A partir do recibo, a equipe rastreou os dados do cliente que havia deixado os óculos para conserto. Na época, não existia telefonia celular disseminada. O meio de comunicação eletrônica mais comum era o bip, um aparelho que recebia mensagens de texto curtas. Com o número de cadastro da loja de óculos, os investigadores localizaram um número de bip registrado em nome associado a Marcola. Após o assalto, Marcola fugiu para o nordeste do Brasil e depois para o Paraguai, aguardando que as investigações esfriassem. Mas o delegado Rui não parou. Durante os meses seguintes, a equipe Apollo analisou depoimentos, interceptações telefônicas e dados financeiros.
tiros. O delegado também percebeu que Marcola tinha uma vaidade acentuada e um gosto pronunciado por ostentação, especialmente por carros de luxo. Em 1999, convencido de que a pressão havia diminuído, Marcola voltou para São Paulo. Ele chegou dirigindo um Chrysler Stratus, automóvel de luxo importado e bastante raro nas ruas brasileiras da época. Esse detalhe foi fatal. Os investigadores do DEIC haviam descoberto que Marcola havia adquirido exatamente esse tipo de veículo e passaram a monitorar a circulação do carro de luxo pela cidade. Em um dia comum, durante um deslocamento entre Campinas e a capital, os investigadores avistaram um veículo com as mesmas características circulando pela Marginal Tietê. Começaram a segui-lo com discrição. Em um determinado momento, o carro parou às margens de um trecho da via, próximo a uma fileira de orelhões. Os telefones públicos que eram usados na época para comunicação. Um homem desceu pelo banco do passageiro. Os policiais deram bote. O motorista abriu a porta e saiu correndo. O homem que havia descido pelo banco do passageiro negou ser Marcola. Apresentou documentos e afirmou ser um fazendeiro bem-sucedido. Os investigadores tiveram dúvida momentânea. Mesmo assim, levaram o homem para a sede do DEIC. Na delegacia, um dos especialistas da equipe do delegado Rui examinou os documentos com atenção e concluiu que eram totalmente falsos. Confrontado com essa conclusão, o homem admitiu a verdadeira identidade. Era Marcola. A fotografia tirada no dia seguinte à prisão mostra Marcola detido, cercado por policiais civis da equipe Apollo. A partir daí, as investigações do delegado Rui foram ampliadas. Foram levantados todos os assaltos a banco que Marcola havia praticado ao longo dos anos. Os processos criminais se multiplicaram. As condenações foram chegando uma após a outra, até que o total de penas acumuladas ultrapassou 300 anos de prisão. Naquele momento, Marcola ainda não fazia parte do PCC. Era um criminoso respeitado no mundo do crime, especialista em assalto a banco, com uma rede de contatos ampla e uma fama de bandido violento e organizado. Mas a facção que mudaria sua vida e o tornaria uma figura de alcance internacional ainda estava nos seus primeiros anos de existência, e Marcola estava prestes a encontrá-la dentro de uma cadeia chamada Piranhão, em Taubaté, no interior de São Paulo. Em 31 de agosto de 1993, em uma data que se tornaria mítica dentro do mundo do crime organizado brasileiro, um grupo de 8 pessoas da capital paulista fundou uma organização dentro do presídio de Taubaté, conhecido entre os detentos como Piranhão. O local abrigava criminosos considerados de alta periculosidade e era reputado como uma das cadeias mais duras do estado. Naquele dia, presos da capital agrediram e mataram presos do interior que estavam na mesma unidade. A estratégia do grupo era garantir que nenhum dos responsáveis fosse punido individualmente. E foi dessa lógica de proteção coletiva que nasceu a organização que se tornaria o maior grupo criminoso da América do Sul, o primeiro comando da capital, o PCC. Os 8 fundadores foram Misael Aparecida da Silva, Vander Eduardo Ferreira, Antônio Carlos Roberto da Paixão, Isaías Moreira do Nascimento, Arão dos Santos, Antônio Carlos dos Santos, César Augusto Rores da Silva, o Cezinha, e José Márcio Felício, o Geleião. O objetivo declarado da organização era combater a opressão dentro do sistema prisional paulista e vingar a morte de 111 presos no massacre do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 1992, quando a Polícia Militar de São Paulo invadiu o pavilhão 9 da Casa de Detenção e executou presos em suas próprias celas. Quando Marcola chegou ao Piranhão em 1999, o PCC já existia há 6 anos, mas a facção ainda era pequena, sem grande estrutura financeira e sem influência fora dos muros das cadeias paulistanas. Isso estava prestes a mudar. Por causa de seu histórico de assaltos e de sua reputação no mundo do crime, Marcola foi rapidamente aceito como membro da facção. No início dos anos 2000, ele e um preso chamado Idemir Carlos Ambrósio, conhecido como Sombra, eram 2 dos líderes mais respeitados entre os detentos do estado de São Paulo. Em fevereiro de 2001, o Sombra assumiu formalmente a liderança do PCC e organizou rebeliões simultâneas em 29 presídios do estado, que resultaram na morte de 16 presos. 5 meses depois, em 27 de julho de 2021, o Sombra foi assassinado, dentro do próprio Piranhão, por 5 membros da facção em uma disputa interna de poder. Com a morte do Sombra, o comando passou para os fundadores Geleião e Cezinha. Os 2 promoveram uma aliança do PCC com o Comando Vermelho, facção do Rio de Janeiro, e passaram a organizar ataques contra presídios públicos, a partir do complexo penitenciário de Bangu, no Rio, onde estavam presos. Essa linha radical dentro do PCC entrou em conflito com uma ala mais moderada da organização. Em novembro de 2002, Geleião e Cezinha foram depostos e condenados à morte pela própria facção, que haviam ajudado a fundar. O poder passou integralmente para Marcola. Cezinha sobreviveu por alguns anos, mas foi assassinado em 13 de agosto de 2006, dentro do presídio de Avaré, no interior paulista.
A partir de 2002, Marcola redirecionou o PCC para o tráfico de drogas. Ele criou uma estrutura organizacional dividida em células, chamadas de sintonias, cada uma com funções definidas e comunicação feita por meio de mensagens em código, chamadas de salves. Com esse modelo, as decisões cotidianas eram tomadas de forma autônoma, por cada setor, enquanto apenas as questões mais graves chegavam à cúpula da facção, chamada de sintonia geral final. Essa arquitetura tornava a organização difícil de investigar e praticamente impossível de desmantelar com uma única operação policial. Em 2002, eu estava no sistema penitenciário, preso há 3 anos, quando existia essa facção criminosa do PCC e os líderes dela. Eu era tipo um inimigo desses líderes do PCC, só que eu, como era um dos considerados na época um dos maiores assaltantes de banco do estado de São Paulo, esses presos, eles eram obrigados a conviver comigo sem fazer mal a mim, embora morriam mais de 100 presos por ano no sistema penitenciário. Em maio de 2006, o PCC promoveu uma série de ataques coordenados em São Paulo, considerada a maior onda de violência urbana registrada no Brasil, em período de paz. Os ataques foram desencadeados após Marcola tomar conhecimento de que uma audiência judicial planejava transferi-lo e outros 70 presos para presídios de segurança máxima. Os ataques de maio resultaram em centenas de mortes. A facção cresceu em poder e em alcance, chegando a operar negócios ilícitos em aproximadamente 26 países. O símbolo oficial do PCC é o Taijito, o yin-yang da filosofia chinesa, representado em preto e branco. Os próprios fundadores definiram o significado da escolha. Para eles, o símbolo representava uma maneira de equilibrar o bem e o mal, com sabedoria. O mesmo símbolo aparece tatuado nos corpos de membros da facção, estampado em paredes de celas e reproduzido em cortes de cabelo feitos dentro dos presídios. O número 1533 também é uma marca da organização. Ele corresponde à posição das letras P, C e C no antigo alfabeto português, no qual o P era a 15ª letra e o C era a 3ª. Esse código circula em tatuagens, grafites e mensagens internas, como uma forma de identificação silenciosa entre os membros. A entrada na facção segue um rito formal chamado de batismo. Para se tornar um irmão, como os membros se chamam entre si, o candidato precisa ser convidado por um integrante já batizado, que se torna seu padrinho. O ritual inclui a leitura do estatuto da organização e a prestação de um juramento de fidelidade. Áudios captados pela polícia em operações como a Flashback mostraram o momento em que um novo integrante era questionado sobre sua disposição de fazer parte do PCC, antes de ser formalmente aceito. Os não batizados que circulam no ambiente controlado pela facção são chamados de companheiros, uma hierarquia distinta dos irmãos. Esse universo simbólico e ritualístico colide diretamente com a história de um grupo que o PCC destruiu nos presídios paulistas, nos primeiros anos de sua expansão. A seita satânica era uma das facções criminosas mais antigas do Brasil, surgida nos anos 70 e consolidada nos anos 90, dentro do Carandiru, especialmente nos pavilhões 8 e 9. Seus membros ocupavam celas pintadas de preto, cobertas com pentagramas, cruzes invertidas, tridentes, o número 666 e imagens de demônios como Bafomé. Agentes penitenciários que trabalharam nessas galerias relataram encontrar vasilhames com sangue coagulado, guardados embaixo das camas para uso em rituais. A origem daquele sangue nunca foi esclarecida. Em fevereiro de 2001, 3 líderes da seita foram assassinados no Carandiru, em menos de uma semana. Os inquéritos policiais que investigaram as mortes apontaram ligação com ordens emanadas do PCC, com menção ao nome de Marcola. A seita satânica, acuada, rendeu-se à superioridade da facção. O delegado Rui Ferraz Fontes passou mais de 40 anos na Polícia Civil de São Paulo. Além de prender Marcola em 1999, ele também indiciou a esposa do chefe do PCC, Cíntia Camacho, pelos crimes de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Ao longo das décadas seguintes, continuou trabalhando contra o crime organizado em São Paulo. Após se aposentar da Polícia Civil, Rui Ferraz foi trabalhar como secretário de administração da Prefeitura de Praia Grande, cidade do litoral paulista. Já era um homem marcado. Depois de mais de 40 anos prendendo criminosos ligados ao PCC e a outras organizações, ele não recebia escolta armada, contava apenas com a própria arma para se proteger. Na tarde de 15 de setembro de 2025, por volta das 18 horas, Rui saiu do prédio da Prefeitura de Praia Grande em seu carro particular.
Uma caminhonete Toyota Hilux começou a persegui-lo pelas ruas da cidade. Em alta velocidade, o ex-delegado tentou escapar, mas bateu em um ônibus. O carro dos agressores chegou pouco depois. 3 homens armados com fuzis desceram do veículo e executaram Rui Ferraz, com disparos diretos. Em seguida, fugiram pelo mesmo caminho. As investigações que se seguiram foram extensas. A Polícia Civil de São Paulo prendeu ao menos 9 suspeitos de participação no crime. Em janeiro de 2026, o secretário de Segurança Pública do Estado confirmou que os 3 principais presos eram assaltantes de banco, que haviam sido detidos pelo próprio Rui Ferraz em 2005, e que eram ligados ao PCC. O planejamento do assassinato havia começado em março de 2025, 6 meses antes de ser executado. O ex-delegado foi monitorado por meses antes de ser morto. Marcos Williams Erbas Camacho, ou Marcola, está preso ininterruptamente desde 19 de julho de 1999. Nesse período passou por 19 presídios estaduais em diferentes estados do Brasil. Em fevereiro de 2019, após o Ministério Público descobrir um plano para retirá-lo da cadeia, liderado por um de seus auxiliares que estava foragido, Marcola foi transferido pela primeira vez para o sistema de penitenciários federais, onde as condições de isolamento são muito mais rígidas. Em janeiro de 2023, foi transferido novamente, desta vez para a Penitenciária Federal de Brasília, uma unidade de segurança máxima rodeada por muros, que inviabiliza qualquer tentativa de fuga por túnel ou por escalonamento. Em dezembro de 2025, a Justiça de Presidente Venceslau reconheceu a prescrição de um processo por associação criminosa, que envolvia Marcola e outros 174 réus. A denúncia havia sido apresentada em 2013, mas nenhuma audiência de instrução foi realizada no prazo legal, e o juiz declarou extinta a punibilidade naquele caso específico. A decisão gerou comoção pública e manchetes nos principais veículos de comunicação do país, mas a situação de Marcola não se alterou em nada. Ele continua cumprindo penas que somam mais de 300 anos de prisão, por homicídios, tráfico de drogas e roubos. Um pequeno recibo de conserto de óculos de sol, encontrado no lixo de um apartamento em 1998, foi o começo do fim. Um delegado que conhecia os hábitos e a vaidade de um criminoso fez o resto. O homem que transformou o PCC em uma das maiores organizações criminosas da América do Sul, que nunca abriu mão da ostentação, que voltou para São Paulo acreditando que havia escapado de tudo. Foi parado por um detalhe tão simples que nem ao menos lembrou de jogar fora.